Shazam! Ah, queimou, foi? Bem feito. Será que a DC finalmente encontrou o caminho certo dentro do ridículo? Ei, mas falando sério, os últimos 2 filmes da DC são filmes bons, mas são filmes ridículos. Eles abandonaram por completo aquela fórmula DC de ser tudo mórbido, e sério, e político, Pé no e chão violento. demais. É. Estamos aqui com mais um programa do Focus Bros e hoje com a grande estreia de Shazam esta semana. E eu vou dizer, viu, Pedrinho? Será que a DC está conseguindo pegar um tom necessário para os filmes dela? Será que a DC vai recomeçar de fato direito agora? Cara, é o seguinte, se o caminho certo for ser ridículo, ela tá no caminho certo. Porque assim, ó, isso é uma coisa que eu sempre defendi. Filme de super-herói, história de super-herói, é uma história boba, é uma história que tem aspectos que são ridículos. Dá pra você fazer um filme humano, um filme fácil da pessoa se identificar? Dá, claro, tá aí a prova em vários filmes bons. Mas ela tem que abraçar aquilo, ela não pode ter vergonha da origem dela. E esse filme é uma grande prova disso. Ele não tem vergonha do aspecto mais infantil, mais bobo, mais ridículo, mais sátiro do personagem. E aí nós temos o ator Zachary Levi. Que está fazendo o papel de Shazam como um grande super-herói. O que eu acho mais legal nessa história do Shazam é toda a mitologia. A mitologia é interessante, né? Que os 7 deuses, né? 7 magos, né? Que tem os poderes dos grandes deuses do Olimpo, né? É uma coisa assim. O Shazam é o quê? Hércules, Atlas... É a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, isso. O poder de Zeus... a destreza de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Pronto, exatamente. Esses são as Uma hora depois. são as letras que significam Shazam. Pra quem não sabe, é por isso que o nome Shazam compõe exatamente os deuses aí que estão envolvidos com esses poderes, né? Mas aquela questão, né, cara? Magia. Como é que é a magia na DC? Pois é, a magia é muito mais forte, eu acho que até de certa forma na DC do que nas revistas da Marvel, né? Porque é o seguinte, ele mostra que inclusive, por exemplo, o Superman. O Superman não tem só a Kryptonita como ponto fraco dele. Outro ponto fraco dele é a magia também. Então, eu acho que existe assim, vários personagens que têm origens mitológicas, envolvendo magia, envolvendo essas coisas assim. E eu acho interessante esse filme estar abordando isso, porque abre o leque para eles explorarem ainda mais esse lado místico que é muito forte na DC, né? Tanto que nós temos até aquela Liga da Justiça Sombria, que é toda voltada para personagens que envolvem com magia, né? John Constantine, a Zatanna e outros personagens, né, envolvidos. Que são uma linha de raciocínio assim, são vertentes da DC que levam para outros tipos de histórias, né? Pronto, exatamente. Que não é virado só para super-heróis, vamos dizer assim. Apesar de envolvê-los, né? Claro, sempre mistura. Mas assim, isso é uma coisa interessante que você falou, porque a DC, nesses anos que ele começou com Man of Steel e foi fazendo esses outros filmes, ela sempre tentou ter essa pegada um pouco mais puxando para a política real, né? Uma coisa assim, mais um debate mais assim sobre o papel do super-herói naquele mundo e um negócio mais mórbido, mais sombrio. É de se compreender eles tentarem fazer isso. Mas na sua maioria, na opinião da maioria das pessoas, não deu muito certo. Então, esse filme é a prova, juntamente com o Aquaman passado, que foi muito bom, é a prova de que eles estão querendo seguir um caminho mais fiel à revista e uma linguagem mais própria, independente se o outro for de um jeito ou não. É porque a gente sabe, né, bicho, que os heróis da Marvel é aquela coisa, eles são mais humanos, né? Realmente os filmes, se você prestar atenção, é tudo um pouco mais pé no chão, apesar de ter alguma coisa de fantasia, claro, com certeza absoluta tem que ter, né? Mas o pessoal da DC, os heróis da DC, tem aquela questão de assim, eles são praticamente deuses. São semideuses ou deuses definitivamente. Então é um patamar muito acima, muito over the power, aquele negócio que você fica assim, caralho, e aí? Isso afeta tanto a questão de você fazer um filme muito pé no chão, porque não dá pra fazer não tem condição, e você tem que fazer o quê? Elevar a fantasia acima disso. O que a Marvel faz de um jeito, a DC tem que fazer de outro. Pois é, exatamente. Queria atingir com o Shazam. O Shazam, ele conseguiu na sua maioria atingir, principalmente assim, a gente nota que houve um respeito muito grande ao material original, né? Tanto na origem do personagem, como na forma que a história é conduzida, como no tom da história também. E ao mesmo tempo, em muitas referências, tem muitas referências. Para você que conhece
a revistinha do Capitão Marvel, né? Que ele mudou de nome, não sei se você sabe, né? Primeiro nome foi Capitão Marvel. Aí depois, pois é. Então ele tem muitas referências à revista clássicas e é uma coisa que me surpreendeu muito. Eu pensei que eles iam ignorar muitos aspectos da história do Shazam. Da origem, né? Da origem. E eu achei isso bem legal. Esse filme conta a história de Billy Batson, né? Que é um meninozinho que órfão, perdeu a mãe e ele simplesmente é chamado por um mago. E o mago resolve dar a ele os poderes de Shazam porque ele é puro de coração. É digno. É digno. É. Será que ele levaria o martelo do Thor? Como é? O martelo do Thor. Ele não é digno? Rapaz, talvez, né? É um menino, mas é uma criança. Ele carrega. Talvez. Ele é digno, ele é puro de coração. Ele é puro de coração. Pra mim, a essência desse filme é exatamente a relação do Billy Batson com os irmãos adotivos dele nesse novo lar que ele foi morar. Porque ele é um cara muito independente, ele é um cara que ele não quer relação familiar com mais ninguém. Eu acho que a alma do filme acaba se tornando exatamente essa relação que ele tem com esse pessoal. Exato. E é o lado mais gostoso de assistir do filme, é o lado mais interessante. As crianças estão muito boas, as crianças em geral estão muito boas. E ao mesmo tempo, quando ele descobre os poderes dele, que ele começa a tentar descobrir as capacidades, tentar descobrir, até abraçar a fama que ele faz, né? Ele faz uma famazinha. Também é muito divertido. Mas ao mesmo tempo tem um lado, vou ser bem sincero, tem um lado que meio que matou o filme pra mim, que prejudicou, me incomodou de verdade, que é o seguinte. Quando ele é Billy Batson, quando ele é uma criança que tem o quê? 14 anos. Retraída, né? Ele é retraído, ele é calado, ele é sério. Ele é todo introspectivo, não é piadista. Aí quando ele vira o Shazam, ele vira um bobão, ele vira o Didi Mocó fantasiado de super-herói. É um palhaço voante! Vai até a véia, crioulo! Não é que nem esse filme, claramente ele foi inspirado no Quero Ser Grande. E esse filme, naquele você conseguia ver o Tom Hanks como sendo uma criança adulta. Nesse parece um adulto imbecil. E ele é muito diferente da personalidade dele criança. E isso me distraiu, isso me incomodou muito, porque eu não conseguia fazer a associação entre eles dois. Realmente pode ser que você note essa diferença, mas será que não é justificável? Pelo fato, tipo assim, eu sou introvertido, eu não tenho nada, eu sou diminuído sempre, eu sempre fui um órfão. Aí quando ele se transforma nisso, e será que ele não... Ele realmente acha que, tipo assim, agora posso fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho toda a força, toda a velocidade, todo não sei o que, eu posso combater o crime, posso fazer o que eu quiser. Será que ele não é uma forma dele se deslumbrar? Eu entendo que tem essa coisa de ser meio bobão. Mas será que não é só, tipo assim, ele se deslumbra? Não, com certeza. Eu só acho que quando tá muito feliz, ela fica meio boba. A intenção pode ter sido essa, mas eu não acho que foi muito bem executado. Porque não passa naturalidade, não passa. Eu não vejo traços do Billy Batson nesse Shazam do Zachary Levi. É um filme que ele é comédia. Ele não é um filme de ação. Ele praticamente não tem cena de ação. É pra você dar risada, das piadinhas. É um filme leve, é um filme que é bom pra você ver com as crianças, né? Tem uma ou outra cena de monstro matando gente, mas não tem problema não, que não é nada gráfico, não. Eu não gosto de usar esse exemplo como sendo um exemplo negativo no filme. Porque quando diz, rapaz, eu não sei se você vai gostar não, porque o filme é infantil. Meu amigo, eu amo filme infantil. Existem filmes infantis que são perfeitos. São ótimos, excelentes. Então, o problema desse filme não é ele ser infantil. O problema é ele ter momentos que pra mim não funcionaram. O humor não funcionou muito bem, na grande maioria do filme. Apesar, principalmente do terceiro ato, eu acho que o filme deu uma elevada muito grande. Foi. Tem coisas assim que, tipo, ele cresceu de um jeito que você nem esperava que ele acontecesse. Eu acho que ainda é um passo certo, um caminho correto que a DC está seguindo, fazendo seus filmes a cara do personagem, não a cara do universo que eles querem criar. Desde que depois o universo vai surgir naturalmente. Mas, como eu disse, ele é um filme que eu não achei ele tão cativante, eu não gostei muito dessa questão da interpretação do Billy Batson comparando com o Shazam, quando ele já está adulto. E o vilão também, eu acho que tem uma motivação lançada, mas é um pouco fraca, acaba se tornando um vilão esquecível, mas de qualquer forma é um filme que não fede nem cheira. Na minha opinião, eu acho que o Shazam ele conseguiu fazer uma coisa que até baseado no personagem que é o Shazam, tipo assim, um menino que ganha seus poderes e vira um grande super-herói e fica adulto, né? De repente ele fica adulto quando fala Shazam. Eu acho que assim, para o que se propõe esse filme, ele conseguiu atingir o perfil, na minha opinião, do que ele precisava ser. Ele não precisava ser muito mais do que isso, não tinha necessidade, até porque se fizesse ficaria exageradíssimo. Eu tô me lembrando daquela briga do Zod com o Superman em Smallville, que destrói Smallville todinho, depois destrói Metrópolis, metade da cidade. Aquilo ali é demais, aquilo ali foi um exagero. Passou do ponto. Então,
O que ele se propôs, ele cumpriu, na minha opinião, muito bem. Eu acho que teve justificativas que, pra mim, correram super bem no filme, no nível que ele desejou alcançar, tanto o Shazam, quanto os vilões, quanto os personagens coadjuvantes, que são as crianças do filme também, até os adultos em si. Então, ele se propôs e pra mim ele conseguiu chegar onde pretendia e apresentou muito bem o personagem Shazam pra quem não conhece Shazam, tá certo? Então por isso eu diria que Shazam é porreta. Pessoal, não esqueçam, tem 2 cenas pós-crédito, uma no meio e uma no final, e foram boas, vale a pena assistir, viu? Tá certo? Ó, e outra coisa, a gente já falou aqui, vamos falar de novo. Se preparem que o Focus Bros está evoluindo, está passando por mudanças, então em breve terá novidades, viu? Então se preparem. E já sabe, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos que são cinéfilos de plantão. E não perde nenhum vídeo do Focus Bros! Shazam!